Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. O evangelho desse próximo domingo é Lucas 10, do 25 ao 37. É um evangelho muito interessante, é a parábola do bom samaritano. A palavra de Deus diz no versículo 25 que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e diz para Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não queria herdar a vida eterna. Ele não estava interessado em saber como herdar a vida eterna. O único interesse dele era pôr Jesus à prova. É ver se Jesus conhecia a lei. É tentar complicar a vida e o ministério de Jesus. Mas o Senhor Jesus, no versículo 26, faz a seguinte pergunta: o que está escrito na lei? Como interpretas? Como você interpreta o que está escrito na lei? Ele mostra o resumo de toda a lei. O intérprete da lei, o mestre da lei, ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o próximo como a si mesmo. Ou seja, o mestre da lei mostra que essa era a lei que resumia toda a lei do Antigo Testamento. Jesus então lhe responde dizendo: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Jesus está dizendo: você já conhece a lei, você já conhece o mandamento, faz isso e você vai viver, e você vai alcançar a vida eterna. O homem da lei, o intérprete da lei, no versículo 29, querendo se justificar, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? É amar o próximo como a si mesmo? Quem é o meu próximo? É interessante que Jesus responde a essa pergunta citando a seguinte parábola: certo homem, versículo 30, descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, que depois de lhe roubarem e causar muito ferimentos, retiraram-se, deixando-se semi-morto. O homem sai de Jerusalém, desce para Jericó, salteadores encontram ele pelo caminho, bate nele e deixa ele semi-morto. No versículo 31, Jesus diz que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, vê o homem ferido, machucado, semi-morto e passou de largo. Versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele mesmo lugar, vê também o homem semi-morto e também passou de largo. Ou seja, o sacerdote que conhece a lei, o levita que conhece a lei, passam de lado. Mas a Bíblia diz no 33, na parábola de Jesus, que certo samaritano, lembra que judeu e samaritano não se dão. Lembra que para o judeu, o samaritano, ele é uma pessoa infiel aos princípios de Deus. É uma religião sincretista. A Bíblia diz que o samaritano servia ao Senhor e cultuava imagens de esculturas. Os samaritanos e judeus não se davam. Os samaritanos provocavam os judeus provocavam os samaritanos. Mas um samaritano, ele está descendo por esse caminho, e o versículo 33 diz: compadeceu-lhe dele. Chegando, pensou-lhes os ferimentos, aplica óleo e vinho, coloca no seu próprio animal e leva-o para uma hospedaria e trata dele. Fica aquela noite com ele. No dia seguinte, ele pega 2 denários, entrega ao hospedeiro
e diz: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando Jesus conta essa história, ele pergunta no 36, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Jesus não pergunta quem era o próximo do sacerdote, ou do samaritano, ou dos levitas. Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele que sofreu? Então a questão não é quem é o meu próximo, a questão é, eu sou próximo de quem? O intérprete da lei não tem coragem de falar o nome samaritano. Ele apenas diz o que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz, vai e procede tu de igual modo. É interessante que muitas das vezes nós, cristãos evangélicos, lutamos muito pela ortodoxia. A ortodoxia da minha denominação, eu como metodista. A ortodoxia da igreja presbiteriana, a ortodoxia da Assembleia de Deus. Talvez a ortodoxia da igreja católica. Nós lutamos muito pela ortodoxia. Contudo, a ortodoxia em guardar os mandamentos, amando a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a alma, com todas as forças, ela precisa se desenvolver numa ortopraxia, ou seja, numa atitude correta. Eu amo a Deus, eu creio em Deus, mas qual a minha relação com o meu próximo? Qual a minha relação com a questão errada, com a corrupção, com a mentira, com o dinheiro fácil? Qual a minha relação com a falcatrua? Qual a minha relação com aquela pessoa que sofre na minha frente? Eu tenho sido próximo daquele que precisa? É interessante que não apenas a minha relação com Deus, mas a minha relação com Deus que me faz ter uma relação com a justiça, com a verdade, com o outro, com o carente. É isso que Jesus está ensinando. Amar a Deus e amar o próximo tem que estar numa relação de ortodoxia, mas também de ortopraxia. Ortodoxia é doutrina correta, ortopraxia é prática correta. E Jesus, então, ele é muito profundo. Ele usa a figura para o intérprete da lei, entenda isso. Ele usa uma figura negativa de um sacerdote que não se compadece. Ele usa a figura negativa de um sacerdote que não se compadece. E ele usa a figura positiva de um samaritano, que era um sincretista, mas que se compadece do outro. Isso me ensina o seguinte: eu preciso ver as atitudes boas de pessoas, inclusive de outras religiões, de outros credos, ficar constrangido e ter atitude semelhante de bondade, de misericórdia e de amor. É verdade que nós não gostamos dos samaritanos. Contudo, devemos ver que muitos samaritanos têm atitudes mais coerentes, mais justas do que a nossa atitude. Isso não significa abrir mão da ortodoxia. Eu preciso me converter, aceitar Jesus, crer na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. É verdade. Mas a minha atitude com o próximo precisa ser espelhada, transformada na atitude desse samaritano. Eu, como igreja, preciso ver a relação do mundo, a relação das religiões com os carentes, com a justiça, e perguntar, eu como igreja,
Eu como povo de Deus, eu como evangélico, eu tenho sido justo, eu tenho sido honesto, eu tenho sido fiel, eu tenho sido verdadeiro? Ou o que só presta é a minha doutrina? Ou a minha ortodoxia? Não, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, basta. Eu tenho uma vida toda errada, em adultério, em pecado, em maldições. Mas o importante é que aceitou Jesus. Amado, sem a ortodoxia e sem a ortopraxia, sem uma vida de amor a Deus e sem uma vida de amor ao próximo, infelizmente não herdaremos a vida eterna. Que Deus te abençoe. Pense nessa palavra, que o Senhor te dê muita graça. Um feliz domingo.